Em destaque no Panorama CBN, Lula e Flávio Bolsonaro empatam em um eventual segundo turno e lideram rejeição. Dias Toffoli é sorteado relator de ação que cobra a CPI do Master e depois se declara suspeito. Países aprovam liberação recorde de reservas de petróleo em meio a ataques no Estreito de Hormuz. Irã anuncia que não vai participar da Copa do Mundo. E Wagner Moura vai apresentar a categoria do Oscar. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. Teve pesquisa divulgada nesta quarta-feira e o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados pela primeira vez em um eventual segundo turno na pesquisa da Quest, encomendada pela Genial Investimentos. Os dois aparecem com 41% dos votos se a eleição fosse hoje. É um avanço de Flávio, que tinha em fevereiro 38%, contra 43% de Lula. Dentre todos os cenários de primeiro turno que foram analisados, Ratinho Júnior, do PSD, é o que aparece melhor posicionado depois de Lula e Flávio. Nesse cenário, Lula tem 37% das intenções, Flávio 30% e Ratinho Júnior 7%. Lula e Flávio também lideram a rejeição entre os pré-candidatos. E o atual presidente aparece até numericamente à frente. 56% dizem que não votariam em Lula e 55% dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro. A Quest também perguntou sobre a avaliação do governo Lula. A maioria, 51%, desaprova a gestão, enquanto 44% aprovam. É a primeira vez desde meados do ano passado que tem uma diferença tão grande entre a aprovação e a desaprovação. Entre os fatos que podem ter influenciado a avaliação dos eleitores estão as investigações relacionadas ao caso Master, a menção a Lulinha na CPI do INSS e o desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula e fez chacota de famílias conservadoras. Chama a atenção que boa parte dos eleitores não sentiu diferença com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, que é uma das bandeiras eleitorais do presidente Lula. Quase metade dos eleitores, 48%, disseram que não sentiram diferença no salário. 34% disseram que a renda aumentou, mas não muito, e 17% disseram que aumentou significativamente. Em outubro, 61% achavam que seriam beneficiados pela isenção. Outra curiosidade é que, quando questionados se os políticos são radicais, no caso de Lula, 46% concordam e 46% discordam. E no caso de Flávio Bolsonaro, 45% concordam e 44% discordam. A Quest ouviu 2.004 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos, e eu convido você a acessar o site cbn.globo.com porque tem outras informações dessa pesquisa para você. Fala agora da CPI do crime organizado no Senado, que aprovou em bloco as quebras de sigilo de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master. Os parlamentares também aprovaram acesso aos dados fiscais de Luiz Felipe Mourão, o sicário, que é considerado o operador do esquema de Daniel Vorcaro e acabou se matando na prisão. A CPI pediu informações oficiais sobre a morte dele ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Outro alvo de quebra de sigilo foi Mohamed Murad, conhecido como Beto Louco. Ele é apontado como uma figura central no esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC. E a comissão também volta as atenções para o Banco Central. Foram aprovadas as convocações para que 2 ex-servidores prestem depoimento. Paulo Sérgio Neves de Souza, que foi diretor de fiscalização, e Beline Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária. Eles aparecem em mensagens contribuindo com Daniel Vorcaro. Além disso, a CPI quer que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, explique os processos disciplinares que terminaram no afastamento desses 2 funcionários. O ex-diretor Roberto Campos Neto já chegou a ser convocado pela CPI, mas ele conseguiu um habeas corpus do STF.
E nessa quarta, a CPI recebeu o empresário João Carlos Mansur, fundador da gestora financeira REAG. Essa empresa é investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavar dinheiro para o PCC usando fundos de investimento. Aos senadores, o empresário negou irregularidades, disse que a modalidade sob suspeita não é ilegal e que nunca captou um centavo público. Disse que a gestora acabou penalizada por ser grande e independente. Mansur ficou em silêncio durante os questionamentos. Depois da sessão, o relator da CPI, Alessandro Vieira, do MDB, avaliou que o depoimento teve um alcance limitado. Essa CPI tem a característica de não fazer teatro. A gente não vai passar o dia inteiro ali gritando, ofendendo as pessoas para fazer um videozinho e ganhar like. Agora, olha que coincidência no caso Master. O deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB, entrou com um mandado de segurança no STF pedindo a instalação da CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados. Hollenberg diz que o pedido da comissão já tem a assinatura de 200 deputados, que supera o mínimo de 1/3 da casa, mas esbarra na resistência do presidente da Câmara, Hugo Motta. E aí, que ministro que foi sorteado como relator da ação? Dias Toffoli. Isso um mês depois dele deixar a relatoria do inquérito sobre o Banco Master, depois da Polícia Federal apontar indícios de conexões financeiras entre ele e Daniel Vorcaro, aquele caso do resort Taiaiá, que você ouviu bastante aqui no Panorama. Aí, ainda na tarde dessa quarta-feira, Toffoli se declarou suspeito para julgar esse pedido de criação da CPI do Banco Master, segundo ele, por razão de foro íntimo. E uma empresa do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que hoje é vice-presidente do União Brasil, recebeu 3,6 milhões de reais do Banco Master e da gestora de recursos REAG. Isso segundo o relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que foi obtido pelo jornal O Globo. O dinheiro foi repassado logo depois das eleições de 2022, em dezembro daquele ano, e também entre março de 2023 e maio de 2024. Em nota enviada à CBN, o ex-prefeito confirmou ter recebido os valores, que, segundo ele, são referentes a serviços de consultoria. O texto encaminhado pelo escritório de ACM Neto ressalta que, no período do contrato, não existia nada que desabonasse as empresas citadas, tanto o Master quanto a REAG. Diz ainda que os serviços prestados não envolveram qualquer tipo de irregularidade e não tem correlação com esse escândalo todo que a gente está acompanhando. A ACM Neto ainda fala em vazamento, possivelmente de cunho eleitoral, porque ele é pré-candidato ao governo da Bahia. E ele disse que se coloca à disposição do STF e da Procuradoria-Geral da República e que vai acionar a PGR para apurar o vazamento de dados sigilosos. E o jornal O Globo também revelou nessa quarta que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro repassou cerca de 700 milhões de reais em ativos do banco para uma empresa fora do país, enquanto negociava a venda do Master para o BRB, o Banco de Brasília. Entre janeiro e julho do ano passado, o Master fez movimentações em fundos de investimento, repassando as cotas para a empresa de Vorcaro nas Ilhas Caimã. Essas transferências foram alvo do COAF porque os valores investidos no empreendimento não condiziam com o patrimônio declarado dele. Na semana passada, o Banco Central decretou a indisponibilidade dos bens da empresa fora do país, indicando que ela era uma das controladoras do Master. Segundo as informações relatadas nesse alerta do COAF, essa empresa, a Master Holding, que passou a ser chamada de Titan Holding, tem como acionista Daniel Vorcaro. Procurada, a defesa de Vorcaro disse que não iria se manifestar sobre o assunto. E no episódio de ontem eu te contei que o PL, partido de Jair Bolsonaro, rompeu com o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e protocolou um pedido de abertura de CPI para investigar o envolvimento do BRB no caso Master. E nessa quarta, os deputados distritais Fábio Félix e Max Maciel, do PSOL, e também o partido Rede, protocolaram um pedido de impeachment contra o governador por crime de responsabilidade. E o requerimento cita a reportagem do jornal O Globo, que revelou a venda de direitos de 38 milhões de reais em honorários de precatórios pelo escritório de advocacia dele a um fundo ligado à REAG, que é essa gestora investigada pela Polícia Federal, não só por ligação com o PCC, mas também pelo envolvimento no caso Master. Como a Malu Gaspar contou ontem, o diretor do fundo ligado à REAG também votou em assembleias de acionistas do BRB em nome da gestora e de outro fundo que é investigado pela Polícia Federal por ter sido usado numa operação
para comprar 25% do controle do BRB, bem abaixo do preço de mercado, enquanto negociavam carteiras fraudulentas do Master. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou pela primeira vez um estatuto escrito do Comando Vermelho que detalha uma hierarquia de alcance nacional. As investigações da Operação Red Legacy revelam que Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que está preso há quase 30 anos, ainda atua como presidente da facção. O documento prevê cargos específicos, como de porta-voz para negociar com outros grupos. Foi esse porta-voz quem anunciou no ano passado uma aliança com o PCC. Só que depois da prisão do articulador, a união foi desfeita, restando um pacto de não agressão apenas. O delegado responsável pelo caso, Pedro Cassundé, detalha como a organização funciona na prática. Nós descobrimos um regime próprio de regras do Comando Vermelho, conselhos deliberativos, sanções próprias, cargos, funções. Nós percebemos que eles têm um tesoureiro nomeado, um presidente do conselho, um vice-presidente do conselho, 13 membros num conselho, e aquilo que a gente comumente chama de caixinha do Comando Vermelho, a gente finalmente descobre que ele é nomeado como tesoureiro do Comando Vermelho no próprio Estatuto do Comando Vermelho. E em cada estado onde o Comando Vermelho existe, nós temos um conselho permanente estadual. Está mais organizado que o Banco Master. Nessa quarta-feira, a nova fase da operação prendeu 10 pessoas. Entre os alvos estão 6 policiais militares, incluindo um major e um capitão, suspeitos de vazar informações sigilosas. Outro preso é o vereador Salvino Oliveira, do PSD. Ex-secretário do prefeito Eduardo Paes, ele é acusado de negociar autorização para fazer campanha em áreas dominadas pelo crime, em troca de entrega de quiosques na Gardênia Azul, que fica na zona oeste do Rio. A defesa dele negou as acusações. Já a Polícia Militar diz que não compactua com desvios de conduta. Agora, o que tem de policial preso nos últimos dias, né? Ontem eu já te falei de 24. Hoje, mais 6 policiais militares. Chama o ladrão. A polícia agora busca a esposa de Marcinho VP, Márcia Gama, mãe do rapper Oruan, que está foragida, assim como o sobrinho de Marcinho, Landerson Lucas dos Santos. Vamos ao Oriente Médio, chegamos ao 12º dia de guerra. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse que a guerra só vai acabar se forem reconhecidos os direitos legítimos do país e se houver pagamento de reparações ao regime pelos danos causados pelos Estados Unidos e por Israel. Numa rede social, ele também pediu garantias internacionais firmes contra futuras agressões. É a primeira vez que algum tipo de termo é colocado pelo Irã para encerrar a guerra. Acontece que o Irã é o agredido nesse caso e também o presidente está escanteado na liderança do país. Mais cedo, em entrevista ao site Axios, o presidente Donald Trump disse que praticamente não sobrou nada para atacar no Irã e que a guerra vai acabar quando ele quiser. Também nessa quarta, Trump disse que as forças americanas derrubaram a liderança do Irã 2 vezes. Mas ele não explicou o que ele quis dizer com isso, porque só Ali Khamenei é que morreu. Antes disso, a agência Reuters tinha revelado que o novo líder do Irã, filho de Khamenei, o Mojtaba Khamenei, ficou levemente ferido no primeiro dia de guerra, quando o líder supremo foi morto. E desde então, o novo líder não aparece em público, mas o governo do Irã diz que ele está são e salvo. E os 32 países membros da Agência Internacional de Energia concordaram em disponibilizar ao mercado 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas de emergência para conter a alta do preço da energia. É a maior liberação de reservas já feita pelos países da agência. Até então, o recorde tinha sido de menos da metade disso, 182 milhões de barris, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. O comando militar do Irã afirmou que o mundo deve se preparar para o preço do petróleo atingir $200 por barril. Essa declaração foi feita depois de pelo menos 3 navios terem sido atacados no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, nessa quarta. E o Irã reivindicou o ataque a 2 deles. Na terça, depois que eu gravei o panorama, as Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram que destruíram 16 navios iranianos de instalação de minas navais perto do Estreito. Como você sabe, o preço do barril do tipo Brent chegou a bater $120 na segunda-feira, mas recuou com a expectativa de que os governos recorressem às suas reservas de emergência e também
com aquela fala de Donald Trump de que o fim da guerra estava próximo. Agora, o barril tem sido negociado em torno dos $90, sendo que antes da guerra ele era negociado entre $60 e $70. Também nessa quarta, ao menos 4 pessoas ficaram feridas durante uma ação com drones no aeroporto de Dubai, que opera de forma parcial. No Bahrein, o aeroporto internacional também foi alvo de ações. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que os países europeus vão dar 100 milhões de euros em apoio humanitário ao Líbano. Nessa quarta, mísseis atingiram a capital Beirute, depois de Israel anunciar ataques, isso em resposta a bombardeios do Hezbollah, o grupo terrorista, que vem atacando Israel também em apoio ao Irã. E desde o início desse conflito, o governo do Líbano disse que 694 pessoas já morreram no país. E aí um assunto que é paralelo, né, diante de tantas mortes, é até insignificante, que é a Copa do Mundo da FIFA 2026. O Irã desistiu. A Copa vai ser disputada justamente nos Estados Unidos e também no México e no Canadá, entre junho e julho. E essa confirmação foi feita pelo ministro do Esporte do Irã, a TV estatal. Ahmad Donjamali disse que o governo corrupto dos Estados Unidos assassinou o líder supremo Ali Khamenei, além de que milhares de cidadãos foram mortos e que não há condições de participar da Copa. Mais cedo, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que se reuniu com o presidente Donald Trump e que ele teria apoiado a participação do Irã na Copa. A seleção do país está no grupo G, com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As 3 partidas da primeira fase estão programadas para acontecer justamente nos Estados Unidos, 2 em Los Angeles e uma em Seattle. E aí, em caso de desistência ou exclusão, a FIFA pode substituir uma equipe por outra do mesmo órgão continental, que no caso é a Federação Asiática de Futebol. Nessa hipótese, o Iraque pode herdar a posição na Copa, enquanto os Emirados Árabes ficariam com a vaga iraquiana na repescagem. Como reflexo do conflito, as ligas do Irã e do Catar estão suspensas e a Liga dos Campeões da Ásia teve jogos adiados. Já falei do preço do petróleo, que tem ficado um pouquinho acima dos $90, e o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,28% aos 183.962 pontos. O dólar comercial subiu ligeiramente, 0,04%, cotado a R$ 5,15. O euro vale R$ 5,96, com queda de 0,33%. E a empresa Raízen, gigante do setor de açúcar, etanol e combustíveis, protocolou na Justiça de São Paulo um pedido de recuperação extrajudicial. Mais uma, né? Ontem eu te falei do Pão de Açúcar. É uma tentativa de reorganizar uma dívida financeira que soma 65 bilhões de reais. É o maior valor já registrado em pedidos de recuperação extrajudicial. Diferente da recuperação judicial comum, esse modelo é um acordo direto com os credores, como foi anunciado no caso do Pão de Açúcar. Aliás, no caso do Pão de Açúcar, a Justiça homologou esse pedido nesta quarta-feira. O plano da Raízen, que é controlada por Shell e Cosan, já tem o apoio de 47% dos credores que não possuem garantias reais, como imóveis. A empresa tem agora 90 dias para ter a adesão mínima necessária e validar o acordo na Justiça. A Raízen reforçou que a reestruturação é estritamente financeira e não afeta pagamentos a fornecedores ou revendedores. Olha, aqui na Grande São Paulo teve uma imagem surreal nessa quarta-feira, que inclusive está no site e nas redes sociais da CBN. Foi o rompimento de uma caixa d'água da Sabesp. Não é uma caixa d'água pequena, não. É gigantesca. Tanto que um homem de 45 anos morreu. A Sabesp é a companhia de abastecimento de São Paulo. Foi em Mairiporã, cidade da região metropolitana. E a vítima é um funcionário da Sabesp. O reservatório ainda estava em construção e o homem estava trabalhando na obra. Outras 7 pessoas ficaram feridas e a Sabesp disse que vai ressarcir os prejuízos causados pela ocorrência. Casas também foram danificadas, carros também. Diz que vai prestar também assistência às famílias atingidas. Depois dá uma olhada lá nas redes sociais da CBN para ver o estrago.
No noticiário internacional também, o Chile começou um novo capítulo político com a posse do presidente José Antônio Kast, do Partido Republicano de extrema-direita. Como eu te contei ontem, o presidente Lula cancelou a ida ao evento de última hora. Oficialmente, o governo brasileiro citou problemas de agenda. Os dois já tiveram um encontro amistoso no Panamá, em janeiro, e quem representou o Brasil foi o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que entregou um convite oficial para que Kast visite o Brasil. A ausência de Lula é atribuída, nos bastidores, à presença do senador Flávio Bolsonaro, do PL, que foi convidado pessoalmente por Kast. Em Valparaíso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou. Mas é a cara dele, né? Uma pessoa que pensa pequeno, que não aceita estar perto de pessoas que pensam diferente dele. Então ele é o intolerante, ele é que tem o ódio guardado no coração e o rancor. Eu peço a Deus aqui que liberte o Lula desses sentimentos ruins. Flávio Bolsonaro também se encontrou com a líder da oposição da Venezuela, Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. O novo presidente do Chile disse que está trabalhando pelas pessoas mais humildes, afetadas pelo drama da corrupção, do narcotráfico e do crime organizado. Depois da posse, ele ofereceu um almoço a líderes como o presidente da Argentina, Javier Milei, e o rei da Espanha, Felipe VI. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Na caixinha de comentários, o pessoal gostou do barato que saiu Vorcaro, que eu contei ontem. O Jameson Araújo acompanha o Panorama todos os dias da Cidade do México. Mas ninguém entendeu a risada mais que espontânea, para dizer o mínimo, com o barato que saiu Vorcaro, ele dá risada. Eu fico imaginando você, ouvinte, no ônibus, no metrô, né, dando risada. Assim que é bom, né? Akemi Iguchi, o ataque de riso hoje não me deixou terminar meu treino no pace correto. E um monte de gente comentou, e eu mando um abraço aqui. Delanóbio, não sei se é esse o nome, mas é o que aparece no Spotify. Jeffs, Thiago Rocha, Rauchinka, Fábio Ribeiro, João Pedro Ferreira. Se puderem, sempre coloca o nome, que aí eu consigo dar o crédito aqui certinho, como fez o Eduardo Júnior, falando sobre a última notícia de ontem, que foram os novos bilionários, né? Entre eles, Beyoncé. Leandro, nossa, tá torcendo pela inclusão do seu nome nessa lista de novos bilionários? Quem sabe, né? Dona Sebastiana? Só senhora, já de pouco. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Que saudade desse trailer, né? Do Agente Secreto. Isso para te contar que o ator Wagner Moura foi confirmado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como um dos apresentadores da cerimônia do Oscar, que acontece neste domingo em Los Angeles. O protagonista de O Agente Secreto vai dividir o palco com nomes como Nicole Kidman e Pedro Pascal, que foram anunciados também nessa quarta. A lista de apresentadores já contava com mais de 20 artistas, incluindo Robert Downey Jr. e Anne Hathaway. Pelo segundo ano consecutivo, o apresentador e comediante Conan O'Brien vai ser o mestre de cerimônias. E a expectativa agora gira em torno, claro, da possível premiação de O Agente Secreto. Está indicado em 4 categorias, inclusive melhor ator. A CBN vai cobrir, a transmissão com a apresentação de Tatiana Vasconcelos, domingo, a partir de 8h30 da noite. Não perca! E neste clima, já esquentando os motores para o Oscar, a gente vai encerrando esta edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.